Fala aí, Bumpers! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Bumper Connect. Hoje tá bonita a mesa aqui, tá bem enfeitada. Quer saber o que é isso aqui? Pois é, daqui a pouquinho eu te conto, porque na verdade nem sou eu que vai te contar. Quem vai te contar é essa fera que tá aqui hoje com a gente, André. André, seu sobrenome, André? Schwenk Benter. André Schwenk, que vai contar um pouquinho da história dele, da trajetória e dessa ideia que, na minha opinião, é maravilhosa. Então, André, se apresenta aí para quem não te conhece. Quem é o André? Legal. Bem, o André, a família do André é daqui da região, né? A família Schwenk. Tem 20 mil Schwenks aqui na região. Uhum. Foi uma colônia estabelecida. Quem é da região conhece um pouquinho dos Schwenks, né? E o legal é que o meu Schwenk é com U e E. Uhum. E aí você tem o Schwenk com W, o Schwenk com U sem o E, o C e o K no final. E normalmente a gente fica sabendo qual lado da família você é pelo... Ah, o seu é com W? Não, o meu com U. Ah, então você veio da família, parte de lá ou de cá. No passado tinha esse esquema, né, de você registrar. Uhum. E o tabelião falava assim, não, W, aqui a gente não usa W. Então, vai ser com U. Uhum. Então, a gente teve muito isso. Mas a minha família, papai e mãe, ela é daqui da região. Sumidouro também. Mas, de fato, eu nasci no Rio, mas eu fui bastante criança para Minas, Belo Horizonte. E eu não consigo dizer que eu sou carioca, apesar de que lá eu falo um pouquinho que eu sou carioca, em Minas. E aqui eu falo que eu sou mineiro. Uhum. E aqui o pessoal fala, você não tem sotaque de carioca, você tem sotaque de mineiro. E lá eles falam que eu tenho sotaque de carioca, que eu não tenho sotaque de mineiro. Ou seja, eu não pertenço direito a brincadeiras à parte em lugar nenhum. Mas acho que é isso. O André teve a infância e a juventude em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de estudar em bons colégios e fazer bons cursos e, graças a Deus, poder absorver um pouco de cultura internacional. Minas tem esse lado cultural internacional, né? O mineiro, questão de tanto do lado musical quanto artes e cultura. E por vários motivos também acabei voltando para a região serrana. Sempre nos últimos 15 anos eu estive aqui na região, morando em Sumidouro, Friburgo, Macaé, a trabalho, Maricá. E foi quando a gente iniciou essa jornada dessa coisinha que a gente vai falar daqui a pouco aqui, que é um propósito de vida, né? Que é a Vida Pet Tech, um aplicativo freemium, ou seja, ele é livre para utilizar. Você tem algumas modalidades que você pode estar pagando, mas a gente vem com uma pegada realmente de mudar o mundo, como a gente lida com os nossos pets. Uhum. Não só com os nossos pets, também com os perdidos e abandonados, são aqueles de rua, né? Então a gente criou ali uma plataforma que a gente entende que colabora para as pessoas ajudarem os pets de rua, e a gente pode falar mais sobre isso, e também fazer a gestão do seu pet, né? Porque a gente veio de um Brasil, de um mundo onde o animal ficava fora de casa, o pet, então você dava ração, né? E carinho, e agora ele é um membro da família, é o membro mais frágil da família, então você tem que se preocupar com a saúde dele para não ter uma surpresa, né? Então a gente vai, se tiver oportunidade, falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Não, com certeza. Assim, eu vou dar minha opinião pessoal sobre o segmento que você escolheu para atuar, né, que é o seu propósito, mas falando de uma maneira fria. Vou até fingir que eu não gosto de pet nesse momento, né, porque eu adoro bichinho. Fingindo que eu não gosto, pensando só na parte numérica da coisa, sim, cara, é um dos mercados que mais cresce no mundo, dos mercados mais lucrativos no mundo. Lógico, tem muita concorrência. E o que me surpreendeu na sua ideia é que você conseguiu trazer algo diferente, o que é muito difícil. Então, assim, esse movimento de talvez até indo para um extremo da coisa de humanização, né, dos pets, tem crescido cada vez mais. E mesmo assim, você conseguiu pensar em algo totalmente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi esse insight, cara, que você teve. Legal. Em que momento que isso nasceu na sua cabeça, no seu coração? Legal. Poxa, acho que você foi no cerne, você foi na raiz de toda a minha questão pessoal, que isso eu falo que é uma jornada do herói, quando você analisa a mitologia grega, né? Os filmes de Hollywood, você tem aquele framework da jornada do herói, o cara tá lá em casa, aí alguma coisa leva ele a um problema e aí inicia uma jornada que ele vai se unindo a outras pessoas também, tem a reviravolta ali no meio do caminho. Mas foi isso, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, bancos e empresas, normalmente na área de gestão de frota. Só para você entender um pouco, hoje em dia as empresas não compram mais carros, elas alugam mensal ou anual das locadoras. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos, quase 18 anos no universo de locadoras.
E um pouco antes da pandemia eu estava me sentindo bastante infeliz, sem propósito. Então não estava fazendo sentido para mim viver numa sociedade onde eu não estava conseguindo contribuir para o bem das pessoas e seres à minha volta. Agora é fácil de falar dessa forma, né, de como é que eu consegui estruturar esse pensamento, mas na verdade eu tinha um sentimento de ansiedade, né? E um sentimento de que eu não estava fazendo, não enchia meu coração. E sempre fui um cara que gosta de doar, de fazer parte de campanha, de ajudar pessoas carentes. Então, eu fui, de alguma forma, tentando entender que esse é um lado que me satisfazia como cidadão. Uhum. Sempre pratiquei o budismo como prática de vida. Entendo que o budismo, como religião monoteísta, né? Ele não se encaixa. Então, eu sou católico, mas eu pratico o budismo. Na questão da meditação e tudo mais. E um dia eu vi numa palestra onde um brasileiro muito respeitado no universo budista, que chama Lama Michel, ele estava falando sobre o conceito budista da riqueza, né? Então, fala, poxa, se você tiver a oportunidade de ficar milionário, você vai negar isso? Por quê? Se o seu objetivo é trazer impacto positivo sobre todas as suas ações que você fizer nesse mundo, que isso traga um impacto positivo para os seres sencientes à sua volta, por que você vai negar ter a possibilidade de ter dinheiro? Ainda não é a minha situação, mas eu entendi, e ali, escutando mais sobre essa palestra, que ele falou, a pessoa que consegue ter uma atividade comercial e gerar dinheiro fazendo bem, poxa, você vai gerar muito mais karma, e karma é uma acumulação de ações, tanto positivas quanto negativas no budismo. Você vai ter uma acumulação de karmas que vai te ajudar. Então, mal comparando, se eu fosse uma empresa, não quero colocar muito dessa forma, mas se eu fosse uma empresa que eu produzo uma bomba atômica, e a finalidade da bomba atômica é a guerra e você aniquilar seres vivos, isso não vai me trazer um retorno, uma acumulação legal de energia, né? Então, eu vi no budismo, nesse framework, uma possibilidade de buscar como diz, um norte, um propósito, onde eu tivesse uma atividade comercial que eu pudesse estar fazendo bem e que eu não fosse o foco. Então, naquela época eu trabalhava como gerente de contas, era responsável pela região dos Lagos, Norte Fluminense, rodava 10 mil quilômetros por mês de carro. Toda semana tinha visita, 3 cidades, completamente estressado, onde o foco era eu e a minha família. E, ao mesmo tempo, eu comecei, a partir da pandemia, a fazer uma migração de carreira para a área da tecnologia, que eu já sentia muito contato, e buscar uma atividade onde eu pudesse colocar os meus esforços e eu não fosse o centro, mas que aquilo pudesse gerar algum tipo de contrapartida financeira para mim. Então, depois da pandemia, eu dei vários passos para trás, profissionalmente falando, porque eu era um cara estabelecido no mercado de locação, corporativo, como executivo. Ao mesmo tempo, quando eu fui migrando para tecnologia, eu não tive as portas abertas. Eu até tenho um caso assim, eu participei de uma dinâmica de vários meses, né? Capgemini, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Passei nos cursos, nas entrevistas, mas eu não era o perfil. Eu tinha 39 anos e eles buscavam 26, 22 anos de idade. Eu disputava com esse cara e o que eu tinha de background ali não agregava na área da tecnologia, né? Mas o André sempre foi um cara que não gosta de escutar não. Não pode, não deve, não é assim. Então eu falei, pô, eu vou ter que achar o meu caminho aqui. Eu não vou desistir e voltar para a área de vendas. Até tentei, acabei migrando para a área da tecnologia operacional, fui instalador de internet. Para mim foi uma oportunidade muito legal de olhar para um lado que eu nunca tinha olhado, que é o da operação. E ao mesmo tempo, nesse processo, eu tive uma cachorra que faleceu, de velhinha, a Lili. E a Lili, ela teve todos os problemas de um cachorro idoso. Ela ficou diabética, cega. E meus últimos 6 meses de curso intensivo para me tornar desenvolvedor, eu cuidei dela até ela falecer. E a Lili ficou com a nossa família 18 anos, né? A Lili dormia de conchinha comigo. Então, eu senti muito a perda dela e eu senti mais o processo. Porque eu chegava em casa, a Lili tinha acabado de dar uma convulsão. Ela estava cega. Eu não sabia se eu tinha que levá-la
correndo para um veterinário. Eu não conseguia ter acesso. Aquela época, 2022, era uma coisa meio nebulosa você achar uma teleconsulta, tá? Você achava o Google ali mostrando as clínicas e tal. Então, normalmente, cachorro... Ou você vai ter... É lei de Murphy, você vai ter problema no pior horário, né? Então, a gente tinha problemas, assim, de noite. Então, eu tinha que sair no Google ali, vendo quais clínicas estavam online, quanto que era o atendimento da clínica, porque a gente nunca tem um saldo liberto para você fazer o que você quer. Então, a gente começava a fazer uma planilha do qual clínica que eu vou levar meu cachorro e se eu tiver mais atendimento. Então, eu fazia toda uma escolha diante da minha realidade. E, ao mesmo tempo, também ia na internet tirar dúvida. Então, eu acabava vendo que, poxa, para o olhinho dela, que ela ficou cega, era bom pingar um colírio com água de maisena. Pessoal, não façam isso, eu só estou dando um exemplo. E no outro eu vi falando, não faça isso, que é completamente tóxico. Então, a gente encontrava muita dificuldade de entender e navegar nesse universo. Me senti muito culpado, porque ela estava com a gente há 18 anos. Eu não tinha documentação dela, eu não tinha o papel da última vacina, perdi aquele trem todo. Mudei várias vezes, então... Quando eu levava ela na emergência, o veterinário falou assim, cadê a documentação dela? Eu falei, que documentação? Aí o cara, os exames e tal. Eu falei, rapaz, eu não tenho. E aquilo me deu um senso de irresponsabilidade muito grande. Eu falei, pô, o que é isso? Então, eu comecei a buscar aplicativo para fazer a gestão do meu pet. E vi que não tinha. Isso me acendeu um big alerta positivo, né? Desde que eu fui criança, morei muitos anos com meu pai. Meu pai sempre veio do mundo corporativo, comercial também. Falava assim, o que não tem nesse bairro aqui que se montar é legal? Na primeira vez eu não entendia, mas depois eu falei, aqui não tem padaria, você montar uma padaria aqui. Então esse olhar me acendeu na hora esse alerta. Eu falei, opa, achei aqui uma coisa que eu consigo trabalhar a tecnologia que eu estou me formando. Eu consigo não ser o foco, porque o foco aqui é ajudar os animais, seja os nossos ou os perdidos e abandonados. Então, eu estou gerando um impacto positivo, achei meu propósito. Então, ali em 2022, eu defini que esse ia ser meu propósito. Começa ali a jornada, eu comecei a conversar com as pessoas e o pessoal falou, essa ideia é de jirico. Meus amigos de formatura não compraram a ideia, eu queria fazer isso como projeto final do curso. O pessoal falou, cara, aplicativo para pet, você tá louco. Eu não, poxa, isso é o futuro. E aí eu tive uma previsão, falei, olha, até 2026 vai vir um boom das pet techs aí no Brasil, vamos sair antes. E aí, cara, é legal você falar isso, porque, poxa, até a pandemia, eu também passei num processo de separação, mas eu tinha todo um framework onde eu era o centro do mundo, eu e a minha família, e farinha pouco, meu pirão primeiro. Querendo ou não, a gente está nesse sistema, né, onde você quer olhar pelo seu bem, pelo bem dos seus próximos e depois o de fora. Então, eu consegui alterar isso e é muito difícil, né? Você sair desse framework onde o sistema te empurra para ele, para um sistema onde você tá querendo mudar o mundo. Mas, ao mesmo tempo, é isso que me dá o combustível para passar tudo que eu passo, né? Então, tive muita dificuldade financeira, tive que dar 20 passos para trás. Ao mesmo tempo, eu falo que Deus é muito perfeito. Se eu não pudesse passar por todo esse processo, eu não teria trabalhado 1 ano instalando internet sozinho nos postes da vida aí. E esse 1 ano que eu trabalhei sozinho, eu mentalizava o sistema, como é que ia ser as tabelas. E aí eu chegava no fim de semana e eu codava e começava a fazer um protótipo ali e buscar... essa jornada que eu não conhecia nada de startups, eu não sabia nem a palavra direito que significava. E sou uma pessoa errante, vamos botar dessa forma, não sou santo, mas várias vezes nesse processo eu botei o joelho no chão e pedi a Deus para me orientar. Seja no sentido se eu estava no caminho certo ou para me dar uma resposta, né? Então, eu lembro... Até hoje, eu trabalhava de segunda a sábado, então eu só tinha um domingo para trabalhar no projeto. Eu lembro num domingo, 6 horas da tarde, eu começando a trabalhar, fazendo a carteirinha digital, o primeiro protótipo, né? De olhar para cima e falar, meu Deus, é isso que o senhor quer que eu faça? Eu devo parar com essa bobeira? Me ajuda aí, eu preciso entender, porque
Pelo que eu estou entendendo, isso é um universo gigantesco que eu estou entrando e para eu entrar nisso aqui, eu quero seu beijamão salvaguarda seu aí. E aí botei o joelhinho no chão, cara, puxei a cadeira pro lado, ajoelhei, fiz a minha oração, sentei no computador, escrevi: ajuda startup Prefeitura Maricá, que eu morava em Maricá na época. E aí apareceu assim: a Prefeitura de Maricá já estava acabando, faltava uma semana. Falta a última semana para o edital da Prefeitura de Maricá. Se você tem um projeto que foca em ajudar a cidade e tem um cunho tecnológico, esse é o lugar para você. A Prefeitura vai selecionar 5 projetos para poder... Esses 5 projetos vão ganhar uma sala no Parque Tecnológico da Prefeitura de Maricá e esse projeto vai ser incubado pela Prefeitura. Aí eu falei: cara, isso é Deus. Isso para mim, assim... Podem chamar de acaso, eu chamo de Deus. Então, aquilo arrepiei e tinha um correlato da empresa que eu trabalhava que me ajudava no projeto. Falei: cara, vou participar. E aí, participei. Fomos defendendo nas bancas, né? De 780 projetos, selecionaram 5 e o nosso foi o segundo selecionado. E ali, de fato, começa a jornada da vida Pet Tech, né? Que é onde está me levando até hoje aqui. Poxa, que legal. Falei muito, hein? Perdão. Não, foi legal que você foi... Acredito que você foi sucinto, porque acho que você contextualizou tudo. Engraçado que eu ia te cortar para te fazer pergunta e você já começava a responder. Isso foi maravilhoso. Mas aqui, o consultor financeiro dentro de mim não desliga. Okay. O cara das finanças aqui não desliga. O que acontece? No último episódio, gravou eu, Duda e o nosso sócio John, o nosso programador. E a gente estava falando dos desafios. A gente parecia até uma reunião nossa, mais do que um podcast. Porque a gente estava compartilhando algumas dificuldades que a gente ainda enfrenta, no quesito conciliar tudo isso, fazer tudo isso funcionar ao mesmo tempo que a gente leva a nossa vida pessoal, sendo que a Bupper ainda não tem faturamento. Então, nós temos, sim, usuários. O nosso aplicativo você consegue usar da maneira gratuita também. Lógico que a versão paga te dá muito mais funcionalidade, mas a galera que está em casa, inclusive, né, seja no Apple ou no Android, quiser baixar gratuitamente, utilizar gratuitamente o nosso aplicativo, você já consegue fazer conexões ali. Já tem conexões sendo feitas, negócios sendo fechados ali dentro da nossa plataforma, então tudo gratuito. Como funciona? Você vai se cadastrar, vai colocar os seus interesses ali. Então, o meu interesse é finanças, meu interesse é mundo pet, meu interesse é, sei lá, administração, gestão, contabilidade, seja lá qual for o seu interesse. Olha, tem umas coisas esquisitas lá já, hein? Tem. Robótica, tem umas coisas bem aleatórias, assim. Eu consegui um contataço lá. Que legal. Tá indo pra frente de um terceiro projeto nosso aí. Então, olha que legal. Então, galera, dá pra usar de forma gratuita. Baixa lá, Bupper, digita Bupper, né, na Play Store, na Apple Store. Digita no Google, vocês vão achar todos os nossos contatos aí. Mas então, a gente tá falando dessa dificuldade de conciliar a nossa vida, porque assim, para a empresa alavancar de fato, seria um cenário perfeito que todos os sócios estivessem dedicando 24 horas ao projeto. Sim. Só que a gente precisa sobreviver. Exato. Aí a gente estava até fazendo uma brincadeira não, porque tem um cunho de verdade, né? Eu conheci uma startup de sucesso e eu falei: cara, qual é o segredo? Como que vocês conciliam? Ele falou: cara, a gente não teve essa dificuldade, por quê? A gente tinha 18 anos, 19 anos, morava com os pais, então a gente largou nossos trabalhos para poder focar unicamente nisso. Sim. Nossos pais ali ajudando a gente. Então, não tinha que me preocupar com o sustento nosso. A gente só tinha que se preocupar com a empresa, de fato. Então, assim, eu falei: cara, isso é a melhor fase para a pessoa desenvolver uma startup, a melhor fase para a pessoa ter uma ideia, enquanto ainda está nas casas dos pais. Eu tenho muitos amigos que ficaram muitos anos ainda morando com os pais e não tiraram proveito. Eu falei: cara, você está morando com seus pais, você tem essa oportunidade, é hora de você juntar dinheiro, é hora de você estudar, é hora de você se capacitar. É o que eu falo do tempo. Exatamente. Então, assim, como que foi para você essa virada? Assim, o André veio do corporativo, trabalhou em banco, assim como eu. Você teve essa coisa de, poxa, eu vou programar meu financeiro, vou juntar aqui 2 anos de custo fixo mensal meu para depois iniciar? Ou você foi, cara, com a cara e a coragem porque você sentia essa necessidade dentro de você de realmente fazer algo que fosse agregar para a vida? Bem, você tocou num cerne muito importante. Primeiro eu falo isso, o mundo mudou. No sentido de que hoje em dia você sair da casa dos seus pais e ter a sua vida com sua esposa, cara, é uma vitória, né? Então, quando a gente olha para os nossos avós com 22, 23 anos de idade, o cara tinha uma casa na praia, uma casa, 2, 3 carros e uma vida consolidada. Era um universo diferente, completamente diferente. E hoje, então, nós temos números, né? Então, o que os números dizem? Que 60%
da nossa geração, 30, 40, 45, 50 anos, ela não conseguiu sair. Ela teve que voltar para os pais. Então, existe um fator social, mundial que está acontecendo que não nos compete. Mas o que eu posso falar na minha trajetória é que isso foi uma das maiores dificuldades. Né? Primeiro, eu estava no processo de transição de carreira, pós-pandemia, então eu não tinha essa gordura para ter esse momento. E foi uma conversa familiar. Na época eu estava morando com a minha mãe e com a minha irmã novamente, a gente se ajudando ali. E eles compraram a ideia. Então falaram assim, cara, mete bronca nisso aí, porque isso aí tem resultado e a gente vai se segurando por aqui. Mas foi 1 ano, 2 anos, onde eu neguei muita coisa. Né? Então eu não tive social, eu me desliguei do mundo e o meu foco, é aí que eu falo um pouco de tempo. E aqui é só para o pessoal entender, tem uns Legos aqui que a gente ia tentar fazer uma dinâmica, mostrar o que é cada tempo. Amarelinho é o tempo que você está em casa, vermelho é o tempo de trabalho, azul é o tempo de novela. Deram que uns 10 minutos? Não, a gente dá tempo. Fica para o próximo podcast. Então tá bom. E aí a gente vai falar de distribuição de tempo. Vamos lá. Mas o que eu falo, pessoal, veja o que movimenta o seu coração. Então, eu estava numa fase que eu estava fazendo 40 anos. Eu falei, cara, o que eu quero para mim? Onde que eu vou chegar? Então, eu acho que se eu continuasse negando que eu quero vencer em alguma coisa, que eu quero fazer a diferença em alguma coisa, estivesse negando esse cara aqui dentro, eu ia ser um cara infeliz trabalhando num outro trabalho. Poderia ser um cara feliz trabalhando num trabalho de 9 às 5, mas aquilo não estava no meu propósito. Meu propósito era fazer alguma coisa que trouxesse uma grande novidade, um grande impacto. Então, vi isso nos pets. E aí você tem aquela visão mental de onde você quer chegar e a realidade. E dói muito. Então, assim, no mínimo foram dois réveillões aí que eu passei em casa e passei trabalhando. Feriado, festa da cidade, namoros. Então, às vezes, você tem um crush ali no Tinder, que chegava e falava assim, ei, vamos sair, você não tem dinheiro, você tá 6 meses, o tempo todo, focando no seu projeto, e você vai falar com um crush que você não tem dinheiro, né? Então, assim, que eu até acho que dava um não vai dar pra mim e tal, mas, assim, tive muito... O cara pegou o eremita dentro de casa, né? Fiquei. Então, assim, foi um mindset todo que eu mudei. E eu digo que esse mindset... Eu estava até escutando no podcast do fundador da V4 Company falando. Ele falou assim, quando você muda a opinião das pessoas à sua volta, já é uma grande... Porque as pessoas te conhecem. Então, o cara conhece você desde criança. Fala, o Hugo, negócio de cachorro, o André, estranho, daqui a pouco esse cara vai largar. Então, quando você está há meses ali, é isso que eu quero, Deus, é isso que eu quero, meu Senhor, me ajuda, é isso. Então, eu comecei a trabalhar minhas frustrações para não ficar em casa frustrado, sem fazer nada. Fala, graças a Deus que eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho que escolher. Eu tenho aqui, eu vou abrir meu computador... E comecei a codar o projeto sozinho, numa época que nem tinha IA direito, né? Hoje em dia você ainda vai lá no Vibe Coding. Então não tinha o Vibe Coding, foi pré-Vibe Coding. E eu tinha uma certeza, eu só vou parar quando eu chegar lá. E chegar lá, eu quero estar com a empresa consolidada, eu quero que as pessoas à minha volta que estão na empresa recebam um rendimento e eu quero impactar pets perdidos e abandonados sem ser uma ONG. Porque se eu cair para o lado da ONG, eu não consigo fazer dinheiro. Aí volta para aquela palestra do budismo. Se eu puder ter dinheiro, eu quero ter dinheiro porque eu consigo trazer um impacto maior. Então, foi muitos nãos que eu tive que dar, mas ao mesmo tempo eu condicionava esse não a uma coisa boa. Então, mentalmente, para mim, eu estava no meu propósito, já não tinha mais carta para queimar. Eu já tinha vivido a minha vida, já tinha testado, trabalhei em teatro, fui DJ, trabalhei em banco, já fiz de tudo. Corretor de imóveis. Então, eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer. O seu Madruga, já fez de tudo. Já bem seu Madruga. E aí, foquei nisso. Então, você tem que ter uma certeza, fé. Quando você trabalha com Deus nesse sentido, é muito mais fácil você ter fé, porque fé é acreditar sem saber, né? Então eu falava assim, eu vou conseguir. Eu não sei como, mas Deus vai me ajudar. E aí, no momento de maior dúvida e sofrimento, eu pedia para Deus me dar um sinal. E tive, várias vezes.
Até, por exemplo, a gente teve uma situação com a prefeitura de Maricá que uma hora, pô, vamos botar esse projeto para rodar aqui. E uma hora, por questões políticas, olha, não vai dar para a gente continuar e tal. Que para mim foi um baque muito grande na época, porque a gente tem uma mentalidade que você vai criar uma coisa inovativa e o pessoal vai botar um tapete vermelho para você passar. Hugo, vem cá, caraca, cara, que coisa maravilhosa. Peraí, toma aí, vamos investir em você. E, na verdade, é o contrário. Parece que o sistema ele quer realmente te testar. Fala, mano, isso é fogo de palha ou você vai tocar dentro? Então, eu estava conversando com um amigo meu outro dia falando sobre isso. Não sei se você lembra do filme e livro Alice no País das Maravilhas. Uhum. Uma hora ela encontra o chapeleiro louco, um cara que faz chá. Ele está tomando chá com um colega dele. E eles falam assim, você quer comer um bolo com a gente? E ela, quero. Aí ela pega a faca. Na hora que ela vai cortar, ela não consegue cortar como se o bolo fosse um bolo de pedra. E aí eles falam, eu sou a louca. Você só pode cortar depois que você servir. E você, ela, como assim? Não estou entendendo. Como é que eu vou servir, eu cortar o bolo depois que eu servir? Eu tenho que cortar primeiro para depois servir. Ele falou, não, você só pode comer o bolo depois que você já está com o bolo comido. Mais ou menos assim. Então, a analogia que eu faço é bem essa, no sentido de que a vida, as pessoas, as coisas só vão acontecer quando você chegar lá. Você não tem que... Vou dar um mau exemplo. Eu não tenho que ter uma ajuda da prefeitura para eu poder me tornar uma startup top. Quando você se tornar uma startup top, uma prefeitura vai querer você lá. Uhum. Então, muitas vezes eu me peguei nesse mindset invertido que eu falo, que as pessoas não estão me ajudando. E aí eu falava assim, não, peraí, cara, continua. Então, pra gente, a coisa só começou a virar depois que o sistema, que o universo, que as pessoas à nossa volta entendeu que aquilo já estava feito. Então, no caso da Ouro Fino, Saúde Animal, que é a maior indústria farmacêutica da América Latina. Como é que foi? Eu fiz uma reunião com ele, falei, vou fazer a solução? Não, a gente tinha a solução pronta. Então, eu brinco que a gente fez a Arca de Noé e eu tinha que fazer chover. E não espera chover ou um contrato de chuva para você... E nem mentalmente isso. E aí é muito difícil, porque a gente vive num mundo capitalista onde o dinheiro fala, mas peraí, por que eu vou fazer esse business aqui? Eu vou fazer esse business porque eu vou gerar uma startup, eu vou gerar lucro. E aí, muitas vezes você tem um vale nebuloso, que é até onde as startups fecham, que é tipo, aí, no meio da trajetória, meu amigo, tem problema, você não vai ter dinheiro. Você vai ter que fazer opção, você vai ter que continuar mesmo todo mundo te falando para não continuar. Então, acho que esse é o maior desafio. Então, primeiro, foi para fechar o enredo, foi um combinado familiar e teve muitas dores, tem muitos sofrimentos, muitos nãos, muita dificuldade até de comer muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava muito alegre porque eu falei, graças a Deus, eu tenho alguma coisa para eu depositar a minha fé aqui. Eu vou mudar a forma como a gente lida com os pets perdidos e abandonados, a gente vai mudar o mundo. E quando você está nas palestras, quando você está nos podcasts, quando você vai conversar com as pessoas, que a pessoa olha no fundo do teu olho e fala, caraca, esse cara não vai parar enquanto ele não chegar lá. Eu acho que é aí que você muda a frequência, né? Então, você está a gente vem numa rádio plugada e tipo, eu preciso de ajuda, desculpa a expressão, tô fufu, preciso de ajuda, eu preciso chegar lá, eu tenho que fazer, eu não tenho recurso, meu Deus, e ninguém está me ajudando. E uma hora eu falo assim, eu vou fazer de qualquer forma. E fazendo de qualquer forma, aí as coisas começam a vir. Mais ou menos isso. Caraca. Pesado. Não, foi pesado, hein? Foi pesado. Agora aqui, vamos lá. Cara, eu acho muito bonitinho. Eu acho muito bonitinho isso daqui. Você me presenteou um, eu dei pra minha afilhada, Sofia, colocar no doguinho dela. Legal. No fofinho. Agora, eu queria que você explicasse pra galera que tá em casa, que tá vendo essa mesa toda decorada aqui, Legal. toda bonita, o que esse produto resolve. Legal. Essas aqui são as tags da Vida Pet Tech. A Vida Pet Tech é um ecossistema que ele facilita a gestão do animal de estimação, por parte do pai e mãe de pet, tutor de pet. E a gente sentiu a necessidade de ter um físico ligado ao produto digital. Então, a gente criou aqui a funçãozinha da tag, a Lili Tag, que a gente chama, que é uma tag QR Code. Vou colocar perto da câmera dele aí, outro pra ver se o pessoal vê melhor aí. Isso. O que a Lili Tag faz? Você coloca ela na coleirinha do seu pet,
Se o seu pet fugir ou se perder e alguém lê o QR Code, que é único, vai cair na página do seu pet com seus dados, mas ao mesmo tempo a pessoa pode te mandar mensagem pela página: olha, achei seu cachorro aqui. Mas não obstante, só da pessoa ler o QR Code você já recebe a geolocalização pela Lili, a nossa assistente de IA, que ela fala: olha, alguém leu o QR Code do seu cachorro. Não obstante, também no painel digital onde você entra, tem um mapinha. Então, você já vê se alguém leu a tag do seu cachorro, fica a marquinha lá: opa, alguém leu. Mas mais do que isso, a tag ela faz o papel físico do registro digital. Então, a Vida Pet Tech é uma plataforma aberta, livre para usar, onde os tutores vão ter o registro digital e podem digitalizar a vida do pet dele. Salvar as vacinas, os exames, as idas ao veterinário, compartilhar com o veterinário que ele já usa. Nunca mais vai perder, então. E nunca mais vai perder. Inclusive, agora a gente está colocando para você salvar no Google Drive. E a gente está deixando aqui 8 dessas aqui. A gente também está vindo com os nossos planos de assistência pet. Inclusive, tem o plano de teleconsulta, que é muito legal para você tirar dúvida e acompanhar o seu pet. A gente vai aqui sortear 8 tags e quem ganhar as tags vai ganhar um código, vai ganhar 1 ano de teleconsulta pela Vida Pet Tech na faixa, ilimitado para usar quantas vezes for. Posso dar uma outra sugestão? Pode, fica à vontade. Os 8 primeiros que comentarem nesse vídeo no YouTube, falar assim: eu quero Vida Pet Tech. Eu quero, pode ser. Eu quero Vida Pet Tech. Eu quero, já tá ótimo. Se botar eu quero já tá ótimo, galera. Então, essa daqui. Então, galera, comentou aqui eu quero. Tá, os 8 primeiros, não é isso? Os 8 primeiros comentários no YouTube vão ganhar. Então, você que está assistindo aí pela TV Real, independente da cidade que você esteja, tá, pessoal? Tá falando da região serrana, região dos lagos, tá? Funciona em todo o Brasil. Entra no YouTube, digita lá Bumper, digitou Bumper, vocês vão achar a gente no YouTube fácil, tá? E digita lá eu quero para você ganhar a sua. Mais 1 ano é gratuito. Olha que legal, hein? Só um adendo, tá vendo aqui tem um gato, mas essa tag é unissex. Isso aqui foi por uma ação que a gente fez com uma farmacêutica veterinária. Então, mandou eu quero lá, vai ganhar a tag com 1 ano de teleconsulta para tirar dúvida, acompanhar o seu pet, fora tudo que tem no ecossistema, né? Nós temos até o Tinder dos pets lá, para quem quer colocar o pet para adoção ou feiras, né? Então a gente vem fazendo um trabalho com prefeituras aí também. Pô, mas tá bem completo, hein? Porque a primeira vez que a gente conversou, foi uma conversa meio rápida, tudo bem que eu peguei o bonde andando, né? Eu estava conversando com a Duda, mas na época eu pensei que era mais uma questão de achar mesmo pet perdido, e a Duda falou: não, é muito mais do que isso, só que a gente não evoluiu a conversa. Então, realmente, cara, tá muito completo, tá muito legal. Tá bem completo. Te dou meus parabéns, cara. Agradeço também, só fazendo um adendo, a gente tá com um super foco agora para planos de saúde para colaboradores de empresa, né? A gente sabe que desde 2023 o número de pets dentro de casa ultrapassou o número de crianças. Então, a gente teve uma mudança cultural no Brasil. E a gente sabe que 70% do time, da equipe, de qualquer colaborador de empresa, quando você for olhar ali, você tem 60%, 70% da equipe que são pais e mães de pet. E, às vezes não são pais e mães de criança, mas são pais e mães de pet. Então, a gente vem com um plano corporativo, onde a empresa, muitas vezes, ela pode disponibilizar só como o benefício do desconto, quem paga mesmo é o próprio colaborador, ou até mesmo os planos mais completos. Caramba, que legal. Obrigado. E quem quiser entrar em contato contigo para, de repente, fechar uma parceria, entender um pouco mais, se você puder deixar aí Instagram, WhatsApp, legal. Se você tiver, fica à vontade. Nosso Instagram é @vidapet.tech. Tech é TSH, de tecnologia em inglês. E nós estamos fechando várias parcerias. Convido qualquer pessoa que é do mundo pet, seja pessoa física ou empresário, nos mandar uma mensagem lá no Instagram, vidapet.tech, TSH, porque a gente está fazendo exatamente essa curadoria de produtos. Então, está entrando bastante coisa legal lá para a gente fechar e agregar valor, né? Que eu acho que é o mais importante. Com certeza. Agora, eu quero te fazer uma última pergunta, antes da gente fechar, tá? A Bumper, né, como muita gente já sabe, é um aplicativo de network, então a gente promove network, a gente acredita que realmente a rede de contatos que a gente faz, essas conexões que a gente faz transformam vidas. E eu queria que você dissesse agora como que as conexões, como que o network foi importante para você no início, agora, ou como pode ser no futuro, como que você enxerga o network, de uma visão pessoal sua hoje, assim, para a sua empresa. Bem, em primeiro lugar, dizer que a Bumper é um grande parceiro nosso, e a Bumper conseguiu fazer com a gente
esse métier da indicação, né, do network, o real network, né? Porque o network muitas vezes é você ter alguém falando assim, fulano, liga para Beltrano e diz que eu que pedi para você ligar. Sim. Então essa é a entrada, né? E, por exemplo, com a Ouro Fino foi bastante assim, a gente teve uma pessoa que, gente, olha esse cara aqui. Então a gente entende que esse trabalho que a Bupper está fazendo e digitalizando e automatizando, ele é muito importante. No tanto que nós temos um contrato de intenção com a Bupper de trazer a Bupper para o nosso ecossistema, para a Bupper fazer essa tecnologia de unir a gente com o pessoal da área pet. Então, acho que a dica é essa, pessoal. Eu vi o Marcelo Verli falando isso aqui há um tempo atrás, que muitas vezes é você querer ajudar sem pensar em nada, né? Então, se você quer ser ajudado, ajude, né? Não tenha vergonha, porque a gente sente vergonha, todo mundo tem vergonha de contactar os outros, mas cada açãozinha, cada passinho que você vai dando, Deus vai se alegrando e vai te ajudando. Acho que é isso que eu posso deixar de... Acho legal como as portas vão abrindo, né? Vou até falar algo aqui inédito, que pouca gente sabe, mas... Pouca gente, assim, né? Os mais íntimos meus sabem, né? Eu sempre fui apaixonado por artes marciais desde garoto e sempre quis trabalhar e atuar na área mesmo, sabe? Como professor. Quando era garoto, queria ser lutador, me machuquei muito cedo, me arrebentei todo. Falei, não, pelo menos professor, acho que eu seria um bom professor, né? E eu tô trabalhando esse ano para isso. E uma amiga estava conversando aqui no podcast, né? Com uma proprietária de uma academia. E aí ela comentou, poxa, eu queria colocar artes marciais lá também. E ela apontou, eu tava ali atrás, ela apontou, conversa com o Hugo. Que legal. E tipo assim, eu nem falei com ela, porque eu tava querendo voltar da aula e tal. Conversa com o Hugo, que se o Hugo não quiser, ele vai te indicar alguém. Que legal. Falei, caramba, então assim, como que... O network é isso, gente, é coisa simples. Né? Não são... Que às vezes as pessoas imaginam, cara, network, que sejam contratos milionários, entendeu? Poxa, te conectei com aquele investidor que fez um investimento de milhões na vida Pet Tech e mudou a sua vida. Cara, às vezes são coisas pequenas. Eu até fiz um post no Instagram da Bupper, não sei se você viu, de Dia dos Namorados. Vi. Cara, é aquilo, né? O papai que conheceu a mamãe porque uma amiga que indicou, apresentou os dois e tal, e eu tô aqui por causa do network lá. Exato. Então, são conexões. Network nada mais é do que conexões, são redes de contatos. Então, dê valor a isso, né? Às vezes, eu tenho ajudado hoje, por exemplo, aqui a Almédica. Só que eu não tenho vergonha de falar. Eu hoje não ajudo financeiramente a Almédica. Mas eu falei, olha, espaço para vocês gravarem eu tenho. Claro, pô. Aí depois eu liguei pro Augusto, dono da TV Real, nosso podcast passa na TV Real. Falei, Guto, você consegue um horário aí, cara? Assim, não tô cobrando nada para eles. Então você consegue um horário pra gente passar isso daí, pra gente poder ajudar esse projeto? Guto, só falar a hora que você quer, o dia que você quer, que eu dou um jeito aqui. E sabe, aí teve um evento lá do Dia Internacional da Mulher, eu consegui personal trainer, massagista, dei palestra de finanças. Então, cara, sem dinheiro, só com conexões, eu tô falando assim, só da médica, né? A quantidade de coisas que eu consegui fazer só com conexões. Então, gente, muitas vezes, às vezes, você não consegue ajudar financeiramente um amigo, né? Alguém que tem um projeto legal, mas... Sabe, chegar para essa pessoa e falar, como eu posso te ajudar? Ou você pensar mesmo, quem eu posso apresentar? Eu não tenho, de repente, capacidade hoje para ajudar, mas, poxa, quem eu conheço que tem isso que ele precisa? Exato. E uma coisa que a gente vai, acho que ainda, se Deus quiser falar nisso num próximo podcast, o que você bota como prioridade na sua vida? Então, assim, chegou uma hora que eu cortei televisão. Assim, eu tinha uma prática de ver novela, não estou diminuindo não, mas eu comecei a alterar. No horário que eu vejo novela, eu comecei a estudar para o meu projeto, né? No horário que você às vezes está descansando, você pode estar tentando ajudar um próximo, ou pelo menos fazer um contato. E aí, Hugo, como é que tá aí? Guto, como é que a gente vai fazer? E tudo Saudade, mais. Vamos tomar um café. Exato, isso é muito importante, pessoal. No mundo da tecnologia, gruda na Bupper, porque até agora eu não conheço outra forma de você fazer essa networking digital. Você pode ver ali um LinkedIn, mas a pegada aqui regional de você se ajudar e você se ver, só a Bupper está fazendo. Na Web Summit a gente viu muito aplicativo, assim, um aplicativo para te conectar com babás, um aplicativo para te conectar com... Tinha um outro lá, enfim, uma outra profissão específica. Cara, a Bupper, ela faz isso tudo. Exato. Né? E um sonho que eu tenho, que eu fico enchendo o saco do pessoal lá da Bupper, mas eles falam, calma, alguma coisa de cada vez, era colocar hobbies também. Porque acontece, uns tempos atrás, uns colegas me mandaram, Hugo, vamos montar uma banda? Eu falei, galera, não toca há anos, não dá. Pô, aí eu falei, não posso, mas aí eles falaram, Hugo, a gente tá atrás de, acho que era baixista.
Aí eu falei com a galera na reunião, falei, galera, a gente tem que colocar hobbies aí também. Eu tenho um primo que é baixista, hein? Já posso indicar aí, pra você. Cara, porque isso acontece. Então, assim, é um sonho que eu tenho pra Bumper no futuro. Quem sabe, se a galera me ouvir, se não ouvir, a gente cria um Bumper hobby, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui também, então, a minha forcinha pra você. Eu tenho hobby de... Eu sou DJ. Gosto de tocar pra caramba. Bacana. E tem um projeto que a gente tá fazendo aqui pra Friburgo e região que chama Serra Waves. E a ideia é tocar gratuitamente em parques aqui da cidade, praças. E até mesmo a gente quer buscar o pessoal do ARP aí, e prefeitura, né? Para começar, através do Serra Waves, ter um sistema onde os DJs ou pessoas que tocam de hobby possam se cadastrar e no fim de semana, esse fim de semana você vai estar lá, vai tocar. Então a gente vai buscar aí Country Club, Espaço ARP, prefeitura. Por quê? Porque o jovem gosta de música eletrônica, né? Então você tem agora as crianças de 12, para mim é criança, né? De 12 a 15 anos e escuta música eletrônica, joga Free Fire. Então, poxa, por que não você ter um sábado, um domingo de sunset aí, de 2 às 6 da tarde, e a gente poder movimentar, né, um pouquinho o social, que é importante. Poxa, que legal, cara. Legal. Na Bumper, hein? Vamos fazer uma parceria com a Bumper. Vamos sim. Depois você vai ter que criar um outro... Aliás, você nem precisa criar um outro perfil. Você pode colocar lá prestador de serviço como DJ, se tivesse interesse. Vou botar sim, pessoal. Então, eu acho até legal isso, né? Porque, por exemplo, lá se você for entrar no meu cadastro hoje, tem ali consultoria financeira. Sim. Né? Mas eu vou ter que abrir aquilo ali. Se eu começar a dar aula de artes marciais, eu vou ter que acrescentar professor de artes marciais. E professor de inglês agora, que eu tô dando aula de inglês também. Então, daqui a pouco vai estar... O que esse cara faz? É o seu Madruga. Faz de tudo um pouco. Mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, cara. É difícil abrir mão, né? A realidade do mundo hoje em dia na época do teu avô, do meu avô, era um trabalho que o cara tinha. Meu avô hoje em dia, se você ficar só num trabalho, você não gera a tua renda. Você não consegue também... Você sobrevive. E olha lá. Outra coisa, poxa, você é um cara que gosta de arte marcial, você é um cara que gosta de música. Você não vai conseguir exercer nada disso na sua vida porque você só vai trabalhar na Bumper. Então, não faz sentido. O mundo hoje em dia, ele é plural, né? Vou botar dessa forma. Pô, também acho. Cara, foi um prazerzaço. Prazer foi meu. Que isso, pessoal. Obrigado. Você já está intimado a voltar aqui na próxima oportunidade. Vamos conversar com a galera aí sobre tempo, como você mudar a sua vida em um ano. Talvez acho que E a Duda tirou uma mini férias. A Duda também é tarefada esse mês agora, mas agosto ela tá de volta aqui com a gente. Legal. Então, de repente, a gente já marca esse bate-papo em agosto para trocar essa ideia aí, tá bom? Top, tamo junto. Galera, pra você que ficou até agora, mais uma vez o meu convite, que às vezes você tá assistindo a gente pela TV, entra no nosso YouTube rapidinho, digita lá, eu quero, pra você poder ganhar não só como que você chama? Tag? Parece uma medalhinha. Lily Tag. Pra você poder colocar no seu pet. Aqui dá pra colocar em papagaio, serpente, dá pra colocar crocodilo, dinossauro. A Pet Tag tem isso, tá? As pessoas têm calopsita, acaba botando porque o bichinho gosta de fugir, aí vai com uma tagzinha. Isso acontece. Beleza, galera. Vai servir, galera. Então, independente do pet que você tenha, vai servir, tá bom? Então, fica o meu convite para você. Entra em contato, segue o André nas redes sociais, segue a gente na Bumper também. Digita Bumper lá no Google, que vocês vão achar todas as nossas redes. Ou entra no YouTube rapidinho, na descrição do vídeo, a gente vai deixar tudo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço e seja um Bumper Connect, galera. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.